Olá, estamos de volta com o Multiprosa e o nosso programa Juventude Prateada, para falar sobre longevidade, e hoje a gente vai falar sobre 50 mais. Já que a gente está falando de preparar-se para a vida e viver, envelhecer ativamente, a gente pode falar dos 60 mais, mas a gente pode adiantar um pouquinho. Deveríamos falar isso aí até na infância. E é sobre esse assunto que a gente vai falar com a Renata Seabra. Mas antes disso, eu não vou falar nada ainda, eu só quero saber quem é Renata Seabra por ela mesma. Tudo bom, Renata? Tudo bem, tio Flávio. Então olha só, nos fale, quem é Renata Seabra? Renata Seabra é uma pessoa muito alegre e gosta muito de viver. A minha formação, eu sou terapeuta ocupacional, sou gerontóloga e muito cedo, talvez em torno dos 13 anos, mas eu só descobri isso em 2006, que eu não tinha mais 13 anos, que eu queria trabalhar com idosos. Mas por quê? Com 13 anos a minha madrinha morreu com câncer. E ela nem era idosa, ela tinha 53 anos. E eu não queria que as pessoas envelhecessem e sofressem. E a partir disso, eu iniciei, acho que no meu inconsciente, uma caminhada. Uhum. Quando eu na faculdade, eu decidi investir na área do envelhecimento, eu não tinha dúvida, mas eu também não tinha consciência de como isso tudo surgiu. Uhum. E aí é o meu investimento. E eu sempre pensei nessa questão da promoção da saúde. Ótimo. Como que a gente pode promover a saúde e, consequentemente, viver bem. E quando a gente fala da questão dos 13 anos, quando você perdeu a sua madrinha, e você falou que ela não era idosa, naquela época a gente via os 50 anos como idoso já, né? A gente achava que chegar aos 50 era quase que descer a serra, como Sim. se falava antigamente. E aí a gente tem todo esse avanço que a gente está experimentando agora e que há de experimentar ainda mais, das pessoas chegando aos 60, sendo chamadas de idosas legalmente, mas com bastante vigor, com bastante consciência, com bastante coisas para entregar, né, para a sociedade. E não só, eu estou falando de chegar aos 60, mas a minha mãe completou recentemente 88 e na festa dela ela falou, olha, vocês estão convidados para a minha festa de 90 anos. E eu acho isso fantástico porque as pessoas às vezes perdem a perspectiva, né? E ela está convidando para daqui a 2 anos para a festa dela. E isso é interessante. E aí a gente vai falar sobre esse processo de envelhecimento, que mudou bastante, né? Sim. Do passado para cá. As pessoas não falavam disso, né? É. Quando eu decidi enveredar por essa área, as pessoas falam assim, mas você vai trabalhar com velho? Vai trabalhar com criança? Era uma coisa que não era se falada. Para você ter uma ideia, o curso de cuidador de idosos naquela época era de um dia. Nossa. Hoje ele tem até 160 horas. E você não para de estudar, né? O cuidador de idosos, ele não para de estudar. Então você vê como que a perspectiva, eu tenho 25 anos de formado, como que a perspectiva mudou. Uhum. Né? E nos últimos anos a gente percebe isso mais acelerado. Porque antes a gente estava pregando para peixes. Uhum. Há 25 anos atrás a gente estava pregando para peixes. E associava muito o envelhecimento com o adoecimento. Hoje a gente tem outras ações que falam da prevenção, da promoção, de inserção no mercado de trabalho, outras perspectivas. Né? Uhum. O que é pregar para peixe? Porque as pessoas não escutam, né? Os peixes não vão entender as nossas línguas, né? Entendi. Quando você falou, eu já fui no cenário, assim, imaginando, né? Alguém falando dos peixinhos lá preciosos. Às vezes mais do que muita gente que ainda hoje, né? Pode até que precisa ter. prestar atenção. Você fala que o envelhecimento, ele exige um preparo porque ele é um processo, né? O que é educar-se para a longevidade? Todos nós devemos fazer isso? Quem deve fazer isso? E como é educar-se? Quanto mais cedo, melhor. E antes tarde do que nunca, né? O professor, o doutor Alexandre Kalash, ele fala muito isso. Então, quanto mais a gente entender que a gente tem uma perspectiva de longevidade, nós estamos num processo de envelhecimento. Eu não fico velho com 60 anos. Não muda a chavezinha não, né? Ixi, fiz 60, porque muitas vezes a pessoa fala assim, aos 60 anos eu vou fazer isso, isso e aquilo. Aos 60 anos eu vou começar a cuidar da minha vida espiritual. Aos 60 anos eu vou pensar no meu lazer. Não existe isso. Ainda mais esse mundo VUCA, é muito mais difícil, né?
a gente precisa estar mais acelerado mesmo. Então, a gente precisa de pensar nessa perspectiva do envelhecimento como um processo. E é intransferível. Cada um vai cuidar do seu. E é inexorável também. A gente é inegável isso. Não tem jeito. A gente não volta atrás, né? A gente só não vai envelhecer se a gente morrer cedo. E provavelmente muitas pessoas não querem morrer cedo, né? Preferem envelhecer. Preferem envelhecer. Mas quando elas preferem envelhecer, como que elas estão cuidando desse processo? É porque a gente não cuida, a gente só pensa... a gente só pensa na doença quando a doença nos acomete. Não estou falando nada a ver doença com envelhecimento, tá? Aí agora outro exemplo. A gente só pensa no envelhecimento quando ele já está presente na nossa vida. E esse educar-se, ele é como? Porque quando a gente fala em educação, muitas vezes vem à nossa mente educação em escolas. É só na escola? Não, é no dia a dia. Nós educamos as pessoas. Né? Recentemente, eu falei com a minha afilhada assim, eu vou ter que te ensinar a cuidar, a ter paciência com as pessoas mais velhas, porque a sua madrinha está envelhecendo. Mas eu não vou cuidar de velho, mas você vai relacionar com sua mãe, com seu pai, com a sua madrinha, com seu tio, está todo mundo envelhecendo. Então, essa perspectiva a gente tem que educar no dia a dia, mostrando para as pessoas, até porque o velho, o mais velho, né? Porque na perspectiva de uma criança de 5 anos, eu sou muito velha. Assim como a minha madrinha era muito velha. Já era idosa para mim. Então, a gente vai ter essa perspectiva de que eu preciso educar as pessoas a respeitar, a entender, a escutar. Porque elas também têm experiências que elas conquistaram com a vivência. Não está no livro. A minha mãe, por exemplo, pensando numa roupa. Ela costurou uma roupa. Minha mãe fez 80 anos. Vai fazer 80 anos, mas a gente celebrou sábado. Então, quando ela pega uma roupa para costurar, ela tem um conhecimento que eu não tenho. Porque ela tem uma experiência de mais de 50 anos costurando. Então, esse conhecimento tácito, a gente não compra em livros, não. A gente não acha isso, não. Olha, você falou uma coisa que já me remeteu aqui também às visitas que a gente faz como voluntariado, né, como voluntários em ILPIs. Quando você chega lá, vê em algumas ILPIs públicas especificamente, e não só em públicas, muitos idosos bastante debilitados, muitas vezes acondicionados numa cadeira, né, até amarrados com o próprio lençol para poder evitar que caiam. E aí as pessoas elas olham para aquele indivíduo que às vezes tem autonomia, né? É dependente, mas tem autonomia. E já tratam como infantilizado, coisas desse tipo. Isso deve doer muito para a pessoa que tem toda essa história, né? E está ciente dessa história. A sua mãe é costureira há 50 anos. E você chega ali e trata aquela pessoa naquela condição que ela está naquele momento, né? E olha para você ver, a questão da autonomia e independência são coisas diferentes, né? Como você falou. Autonomia é a sua capacidade de decisão. A pessoa pode estar com um AVC, né, uma debilidade física, uma incapacidade, mas o cérebro está ok. Ela fala, eu quero comer isso, eu não quero tomar banho agora, não quero. E como que o cuidador, que não é qualquer pessoa, né, ou o técnico de enfermagem, a equipe, ela precisa de entender isso. Que apesar de a pessoa ter uma capacidade de decidir por ela. E a gente, talvez, por uma intenção de achar que a gente tem o saber, a gente tira o saber do outro. A gente desconsidera o outro. Vai tomar banho. Você tem que tomar banho agora. Você vai comer agora. Você vai vestir tal roupa. As pessoas começam a decidir pelo outro. E aí a gente também tem que educar os idosos. Porque muitas, né, pela minha experiência clínica também, muitos idosos às vezes começam a deixar os filhos decidirem por eles. Isso é extremamente importante que você fale. Então a gente tem que educar os idosos de que forma? Já que isso acontece dos filhos tomarem a frente e o idoso deixar. Sim. Eu sempre falo que o excesso de cuidado é um descuido. Muitas vezes o filho tem muito boa intenção. Meu pai já fez muito por mim. Minha mãe já fez muito por mim. Agora eu não quero que ela faça nada. Eu não quero que ela lave uma roupa, eu não quero que ela faça uma comida. E aí a pessoa com a intenção de cuidar, ela descuida. Porque às vezes é o que a pessoa idosa tem vontade de fazer.
ela é uma forma também dela cuidar dela e cuidar do outro. Fazendo um bolo, fazendo uma comida que a pessoa gosta, organizando a casa, lavando a peça de roupa dela. Então, o excesso de cuidado acaba sendo um descuido. E isso também mostra a questão da utilidade, né? Utilidade no sentido afetivo, inclusive, do cuidar. Sim. Porque você vai tirando tudo da pessoa, porque quer cuidar dela, já que ela é idosa. E ela não fica com nada para fazer. Que sentido vai ter isso, né? E eu, como a gente educa os idosos, eu acho que os idosos, eles têm que ter muito... uma atenção para esse excesso de cuidado do filho. Para falar, não, eu quero fazer. E se impor. Impor no sentido cuidadoso, delicado, não. Porque senão o filho começa a se sobrepor sobre o pai ou a mãe. Então, acho que a pessoa idosa, ela precisa de se posicionar enquanto ser que é capaz de decidir por ele. Uhum. Extremamente importante isso. E a gente tem que conversar muito sobre isso mesmo, porque os filhos ficam numa indecisão muito grande, né? De tomar a decisão, tomar a frente das decisões, sendo que os pais ainda têm a possibilidade, ainda têm autonomia, e isso vai alijando ele, vai deixando ele de lado e vai minando as energias mesmo, né? A minha mãe tem 80 anos e ela mora sozinha. Como que a gente educa as pessoas? Uhum. É um exemplo. A minha faxineira um dia falou assim pra mim: você não acha que é abandono de incapaz? Você deixar sua mãe morando sozinha? Eu falei, mas quem disse que ela é incapaz? Quem disse que ela precisa que eu esteja lá com ela? Quando ela precisa, nós estamos com ela, mas ela não precisa de mim. Uhum. Quando ela precisa, a gente dá a assistência que ela precisa, mas ela não precisa, ela não é incapaz. Então, por ela estar com 80 anos, não significa que ela é incapaz. Talvez tenha pessoas com 60 ou com 55 que não são idosas ainda, que têm menos capacidade que ela. E é construir uma rede também, né? Minha mãe até um ano também morava sozinha, adorava, não queria ninguém invadindo a área dela, e eu entendo perfeitamente ela, que sou igualzinho. Ela teve uma queda e teve a necessidade, que não foi traumático também, a necessidade de alguém a gente revezar com ela e tal. Mas a gente tem que entender aquele outro, né? O desejo do outro. Sua mãe colocar uma pessoa lá dentro, para ela talvez seja uma agressão. Uma ou invasão. tirá-la de lá e colocar numa outra casa, na casa de um filho, que é o que minha mãe falava. Eu não quero entrar na intimidade de um casal, porque não é a minha intimidade. Então, essas questões têm que ser muito pensadas, né? Levadas em consideração. Porque de fora a pessoa pode falar, mas 80 anos morando sozinha, ela faz tudo, ela sai para comprar e tal, né? E lógico, tendo essa rede de proteção, porque numa queda, quem é que pode, né? Vai buscar quem? Sim. Aí eu falo, mãe, você anda com o seu celular dentro do peito aqui, porque se cair já tá à mão, né? Para poder chamar alguém. Tia Flávia, assim, a minha mãe caiu no entorno do prédio, e ela acabou que alguém ajudou ela a levantar. E ela chegou no prédio, só que acho que ela estava sangrando, alguma coisa. E imediatamente alguém socorreu ela. Essa pessoa que era moradora do prédio me ligou. Renata, sua mãe tá bem, mas ela caiu, tal. Eu fui lá. Larguei tudo que eu estava fazendo, cheguei na casa dela. E realmente ela estava bem, ela não precisava de ir no médico e tal. A gente foi entender a queda, era a questão do ambiente físico, que ela tropeçou e caiu. Mas tinha uma rede de apoio. E aí uma outra coisa que a gente sempre fala, a gente precisa se tornar ou continuar sendo uma personalidade agradável. Que as pessoas também queiram estar perto de você. Para que essa rede de apoio seja alimentada. Porque se a gente envelhece sendo muito ranzinza, envelhece sendo. Porque não é o idoso que é. Exatamente, isso é importante. O idoso não é o idoso teimoso, o idoso ranzinho, o idoso difícil. Provavelmente, ele sempre foi. Então, isso também é educar para o envelhecimento. Nós queremos ter uma rede de apoio, porque ninguém é totalmente independente. Então, como que a gente vai envelhecer se a gente também não é uma personalidade agradável? Se a gente é repelente. As pessoas... Outro dia, eu falei com uma pessoa assim, que é tipo espanta-bolinho, né? A pessoa chega e todo mundo, que pessoa chata, que pessoa desagradável, que pessoa reclamona. Então,
quando a gente se torna... E isso é ter consciência do meu processo de envelhecimento. Uhum. De que para que eu tenha essa rede de apoio, para que eu seja cuidado... E é interessante pensar, não é questão de dinheiro. Porque a pessoa pode ter dinheiro, pode ter condição de pagar os melhores profissionais para estar dentro da casa e não conseguir manter as pessoas dentro de casa. Então, a gente não é uma questão financeira. É de relacionamento mesmo. Mesmo. Então, como que é importante a gente se tornar ou manter-se essa personalidade agradável? Bom, a gente até adiantou um pouquinho, mas o que é trabalhar projeto de vida de uma pessoa idosa? Quando a gente fica pensando nessa educação para esse processo de envelhecimento, a gente está pensando nesse projeto de vida. Então, a gente precisa pensar nesse projeto de vida ao longo da vida. Uhum. Porque muitas vezes uma pessoa aposenta, ela fala assim, agora eu vou pensar nesse meu projeto de vida. Não, pensa antes, que você se planeja. Você pode ter uma flexibilidade para estar avaliando cada passo que você vai dando para você ver o que você pode reorganizar. Então, o projeto de vida, quanto antes, melhor também. Então, objetivo, onde você quer chegar. E é muito importante a gente começar a visualizar e imaginar onde que a gente... O Walt Disney foi assim, não é? E que a gente ruma, né? Quando você tá sem um mapa, você não sabe para onde vai, né? Quando você cria um mapa, você já começa justamente a pensar para onde ir. E isso não é só financeiramente, isso são em todos os contextos, né? Com certeza. Porque financeiramente você fala, vou me programar financeiramente, vou fazer uma XYZ aqui de alguma aplicação, mas não é só o financeiro, né? Muitas vezes, assim, eu trabalho ainda com estimulação cognitiva, com memória. Muitas vezes as pessoas jovens chegavam para mim com queixa de memória. Eu tô com problema de memória. Quando a gente ia ver o que estava causando o problema de memória, era uma desconexão do projeto de vida. Uhum. A pessoa tinha uma intenção de, nossa, eu gosto muito de fazer isso, mas financeiramente eu preciso de estar aqui. Uhum. Mas é importante a gente tratar essa linha mestra, traçar essa linha mestra e ter um mapa mesmo. Eu estou aqui, mas a minha linha mestra é essa aqui. É isso que eu quero voltar. Então, às vezes, a gente faz uma curva, né? A gente faz uma curva, mas eu tô fazendo a curva, mas eu sei para onde que eu quero voltar. Uhum. Não tem problema. Mas você se conecta com o que você quer. Você entende que ali é um período, é uma necessidade. Às vezes, até uma necessidade de interromper o seu trabalho para cuidar de alguém que cuidou de você. Sim. Então, mas falou assim, não, mas eu estou de olho nisso. Eu sei para onde estou indo. Para onde que eu estou indo. Parece uma coisa chata, uma coisa que a gente está colocando a nossa vida dentro de quadradinhos, né? Mas que não é isso, ela facilita muito mais o seu olhar sobre o todo, né? Sobre o todo. Para onde a gente quer ir, o que a gente tem hoje, por aí vai. Bom, fala pra gente o que é o Longevice. Então, quando a gente fala de projeto de vida, a gente está falando de trabalho também. Nós somos seres ocupacionais. Uhum. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero parar de trabalhar. Outro dia a minha enteada falou isso pra mim. Eu quero aposentar com 13 anos. Sabe, ninguém quer trabalhar, ainda mais aposentar. Então, quando a gente pensa, o trabalho, o fazer, ele faz parte da nossa vida. Não existe o ser humano que não faça nada. A gente está sempre procurando um fazer. Uhum. E que bom que o fazer tenha significado pra gente. Então, quando a gente pensa na longevidade, o Longevice é um projeto de longevidade nas empresas, como que eu posso me construir, fazer esse projeto de vida com relação ao trabalho nas empresas ou fora dela. Eu posso ser um empreendedor também. Mas o empreendedorismo também não é para todo mundo, né? Uhum. Só um parênteses. Então, quando a gente pensa no trabalho, e o trabalho fazendo parte da vida, e que esse trabalho faça sentido, que bom que a gente constrói isso dentro das empresas. E as empresas precisam de entender que a população está envelhecendo, que os seus colaboradores estão envelhecendo e que elas vão precisar desses colaboradores sêniores. O saber deles dentro das empresas. Porque eles precisam de ser valorizados também. E mesmo porque lá na ponta a gente tem uma queda da natalidade que vai fazer com que a gente tenha, em um determinado momento, um país mais velho. E aí o que a gente vai fazer com o cara de 50? Chega pra gente e fala assim, 50 é descartável, né? Porque já tá velho para algumas coisas, ou para várias coisas.
Só que o país está envelhecendo. A nossa realidade vai ser de um país velho. Completamente. Você imagina, quando a minha madrinha morreu, ela estava com 53 anos. Para mim, ela era velha. Hoje eu tenho quase 50. Meu pai aposentou com 47 anos. Era muito jovem. Muito jovem. Tinha uma capacidade produtiva muito grande. Mas ok, ele aproveitou, né, mais 20 anos da vida dele aposentado. Mas a gente precisa de entender que o trabalho é importante, que as empresas precisam de se preparar para isso. E como que a gente faz isso também? Educando. A gente precisa de educar e criar ações intergeracionais na empresa verdadeiramente e efetivamente. E não só para aí aquele termo, né? Que em inglês ver, né? Não só para inglês ver. A gente está fazendo, porque agora tem a siglazinha aí em inglês que a gente tem que adequar. Né? E o USD. E aí muda essa siglazinha e vem outra depois. E é interessante você falar isso, porque a diversidade geracional e etária é a menos falada com relação ao ISD. É a menos falada. É a que menos se dá importância. Porém, é a interseção de todas. Uhum. Se a gente for pensar que todo mundo está envelhecendo, e independente da raça, da cor, do gênero, a idade vai pegar todo mundo. E é que é a menos visto. É como se as empresas falassem, não, isso não é um problema para a gente agora. E aí tem muito preconceito com relação ao envelhecimento, como se a pessoa não aprendesse, como se a pessoa fosse descartado, turrona e lenta. Então, isso a gente precisa desmistificar isso. Como? Com educação, com ações intergeracionais efetivas. E aí a gente tem muito trabalho, né? A gente tem muita coisa para fazer. Bom, a gente tem que encerrar essa nossa conversa, que daria aqui várias outras sessões, e a gente encerra sempre com indicações. Então, eu queria que você indicasse pra gente um livro. Eu li um livro que chama Verônica e os Pinguins. Sabe aquele livro que você pega e você não quer terminar? Você vai economizando as páginas? Quando termina, você lastima, né? Não, eu tô órfã até hoje. Verônica e os Pinguins. Ela conta a história de uma senhora de 86 anos que se vê com uma fortuna e não tem para quem deixar. E ela descobre nesse movimento que ela tem um sobrinho distante e que ela vai procurar ele. Então, ela começa aos 86 anos uma peregrinação para achar alguém e para onde que esse dinheiro vai. Então, hoje eu ouvi você falando na rádio que a vida é movimento. Então, ela busca o movimento. Ela busca movimento e o movimento é que alimenta a pessoa. A vida é movimento mesmo. O sonho é o próximo passo, é o aniversário de 90 anos, daqui 2 anos. Não, é o acordar amanhã para tratar de um pássaro, né? Que é uma coisa interessante, que a pessoa perdeu toda a noção do sentido de vida. E aí ganhou um pássaro. Para ela, o pássaro é a motivação de acordar, né? E que para a gente pode parecer uma besteira, mas que não é, né? Sim. Filme. Top Gun. O Maverick. Esse filme traz a reinserção de um sênior no mercado de trabalho e com todo o conhecimento dele. Então é um filme que trata da intergeracionalidade e de se construir. Ele sofre discriminação também e preconceito com relação à idade, como se ele fosse descartável. Só que ele tem um conhecimento pela experiência que ninguém tira dele. Exatamente. Então, esse filme é sensacional. E ninguém copia. E pra gente encerrar, uma frase. Aquela frase que pra você, assim, é o seu plano, é o seu guia, né? Então, que é interessantíssimo pra gente li isso no aniversário da minha mãe e vou ler um poema da Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. Nossa, Cora Coralina é fantástica, né, gente? E a gente precisa de procurar o sentido da nossa vida.
E não é só, isso que a gente tem que falar o tempo todo, não é só ao envelhecer, a gente não tem que esperar envelhecer, porque senão você passa uma vida sem sentido. Tem um provérbio tibetano que fala, pensando em fazer, passaram os 20 anos. Eu não fiz, passaram os 20 anos. E aí fala de 60 anos de uma vida vazia, né? Porque a gente tá só querendo, não quis, não fez, e aí lamenta, né? E isso é infeliz. E a gente tá falando do quê? Do cuidado. Como que é importante o cuidado. Uhum. E o cuidado com a gente, né? Com certeza, o autocuidado. Renata, você quer agradecer alguém para a gente poder finalizar nosso podcast aqui? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando um tema que eu amo falar. E eu acredito verdadeiramente na educação em longevidade. É isso que a gente tem que investir. Obrigada pela A gente tem muita coisa para conversar, muita, porque esse assunto não acaba aqui, pode ter certeza disso. Mas a gente encerra essa sessão aqui e a gente volta para conversar sobre outros assuntos no próximo encontro que a gente tem aqui no Multiprosa. Renata, obrigado. Obrigada. E até a próxima.